Bom, gente, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Acho que daqui a pouco tem mais gente chegando, tem uma turma da graduação também. Então, esse evento que a gente vai assistir hoje, vai participar hoje, é um evento do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Para quem não me conhece, eu sou a professora Denise Siqueira, professor Marcelo Kishinevski, que nós somos os coordenadores da pós, e a gente hoje está aqui para receber a professora Gisela Castro, que é psicóloga, mestre e doutora em comunicação pela UFRJ e é professora do Programa de Pós-Graduação da ESPM de São Paulo. A Gisela vem falar hoje para a gente aqui sobre um tema super interessante, que foi fruto da pesquisa dela de pós-doutorado, que ela acabou de fazer agora na University of London. Então, foi sob orientação do Mike Featherstone, e a Gisela vai falar para a gente sobre o envelhecimento nas retóricas do consumo, notas sobre estereótipos, preconceitos e desafios da velhice contemporânea. Então, vamos aplaudir a professora Gisela. Gisela, por favor. Obrigada, Gisela. Seja bem-vinda. Oi, gente. Boa noite já, eu acho. Acho que sim. Obrigada mesmo pela presença. Eu estou muito empolgada com esse tema de pesquisa, é um tema novo para mim, essa história de estudar envelhecimento. Me achou os objetos que acham a gente, não é a gente que acha os objetos de pesquisa, e esse tema me achou bem na hora, porque... o meu programa lá em São Paulo é um programa de pós-graduação em comunicação e práticas de consumo. Então, eu sou uma estudiosa do consumo, né? A gente entende lá no programa, a gente toma o consumo como uma prática sociocultural complexa, né? Dá para abordar consumo sob uma opção de pontos de vista. E eu e os meus colegas temos feito isso a partir de várias entradas. Mais habitualmente, eu vinha pesquisando dentro da grande área da cibercultura, cultura digital, redes sociais, essas coisas. E aí, de repente, eu me pego às voltas com esse tema da velhice, do envelhecimento, e o que é isso, né? E como é que as narrativas várias do consumo, a publicidade é apenas uma delas, a mais conhecida, mas não é, claro, a única. A ideia, então, o projeto que eu mandei lá para a FAPESP, que felizmente aceitou, né, me dá a bolsa que permitiu esse estudo lá em Londres, era uma proposta de um estudo binacional como que a publicidade brasileira e britânica vem apresentando o velho, ou o mais velho, hoje em dia. Quis ver como é que é isso num país, comparar velho mundo, novo mundo. Os dois países têm uma tradição muito forte, muito boa de publicidade. Tanto a brasileira quanto a britânica são publicidades muito respeitadas e muito premiadas internacionalmente. Então, não é comparar prego com maçã. Nesse ponto, é comparar duas tradições equivalentes em termos de qualidade, mas com muitas diferenças, né? Quais eram as diferenças e as similaridades nessas duas culturas tão diferentes, né? Há mais tempo, os britânicos convivem com uma população mais envelhecida. Nós, no Brasil, convivemos há menos tempo com isso. Olá, estou me lembrando de você, tudo bom, do Comunicom. Então, eu queria ver, aqui eu estava vendo que, não só na publicidade, mas na mídia em geral, né, novela e programas também, alguns, começando a ver algumas mudanças. Então, queria ver se isso estava acontecendo lá também. Então, a ideia foi essa. Fui trabalhar com o Mike Featherstone, que é um teórico do consumo bastante importante, mas ele também tem um livro anterior ao Cultura do Consumo e Pós-Modernismo, que é o livro dele mais famoso, que foi traduzido para o Brasil e tal, que é sobre imagens do envelhecimento. Então, quando ele recebeu o projeto que juntava essas duas coisas, consumo e envelhecimento, ele ficou amarradão e aceitou. Isso foi bem legal, porque esses medalhões, eles são assediados por gente do mundo inteiro querendo trabalhar com eles. Então, o primeiro desafio é você conseguir a atenção do cara. Entendeu? Então, o Featherstone, eu já conhecia ele, já vinha tentando trazer ele para o meu programa, para visitar e para fazer palestra nos nossos eventos anuais, desde que eu fui coordenadora do programa lá atrás, alguns anos atrás. E, na época, ele estava indo ser professor visitante em Singapura. Ele passou 3 anos lá. Quando ele voltou de Singapura para a Inglaterra, ele me escreveu e falou, olha, já voltei, agora, se você quiser combinar,
Podemos. Falei, agora eu estou saindo da coordenação, vou passar os seus contatos para os meus colegas e certamente eles vão entrar em contato com você, mas o pessoal tinha outras pessoas que eles preferiram chamar na frente, e foi ótimo, porque, de repente, ele virá, e agora ele vai vir, se Deus quiser, para falar sobre esse tema, que é mais legal. Mas o Federson foi professor visitante na Unicamp, então ele conhece o Brasil, fala até um pouco de português. Ele morou 2 ou 3 anos lá em Campinas, né, e gosta muito do Brasil. Então, isso também é legal. Tornou ele um interlocutor interessante para esse estudo binacional. Não era alguém que desconhecia totalmente qual era do Brasil, né? Então, foi bom. Que mais? Denise pediu para eu falar um pouco da experiência de conseguir a bolsa e tal e tal. Então, para quem está interessado em estudar fora, e eu sei que o programa de vocês, como o nosso também, vem estimulando isso bastante. A primeira dica é: caprichem muito nos projetos. Sim, eu sou parecerista, eu era parecerista da FAPESP, quer dizer, também de outras agências, mas para a FAPESP eu tinha trabalhado à beça, dando parecer, antes de pedir qualquer coisa. Mas, então, eu tenho experiência dos 2 lados, como parecerista e agora como solicitante de bolsa. Assim, projeto mal escrito, mal organizado, com erro de português, Deus me livre, gente, paga um revisor, pelo amor de Deus, entendeu? Mas tem que ser impecável. O projeto tem que ser impecável, do princípio ao fim. Independente do conteúdo. Não é, mas a forma não importa porque o conteúdo é tão criativo. Não, tudo importa. Tem que pensar que tem um monte de pedido e pouca verba, então tem que caprichar. A primeira coisa é essa. E organiza, facilita para o parecerista achar os objetivos, faz um sumário na frente, o tal item está na página tal, sabe? Parece uma bobagem, mas não é, isso facilita a beça. O parecerista tem milhares de coisas para fazer, milhares de pareceres para dar. Então, essa é a primeira coisa, capricha, faz uma coisa bem explicadinha, não tenha medo de parecer repetitivo, porque não é, e deixa muito claro o que você quer fazer ali, por que você está pedindo aquela bolsa, qual é a importância daquela pesquisa, no seu entender, e a importância para a comunicação, para o Estado, se você vai fazer um pedido para a FAPESP, ou para a FAPERJ, que no caso de vocês. Por que é importante para o Estado do Rio de Janeiro financiar aquela pesquisa? Por que é importante, dentro das políticas públicas? Procura olhar um pouquinho isso grande. No meu caso, foi bom, porque existe um documento em vigor das Nações Unidas, que é em função do fato de 1999 ter sido declarado o Ano Internacional do Idoso pela ONU. Desde então, a ONU vem fazendo regularmente umas conferências de cúpula em torno do tema do envelhecimento. Muito motivado pela questão do envelhecimento populacional em todo o mundo, né? As projeções para 2050 são que a gente vai ter uma contingente muito grande e predominante de pessoas mais velhas na população mundial. E a maior parte dessas pessoas mais velhas vão estar localizadas exatamente nos países mais pobres. Nós somos um deles, por causa desses países terem populações enormes. Então, Índia, China, Brasil, e etc. Então, a ONU está chamando os países a se prepararem para isso, enfim, e se ajudarem, chamando para a ideia do desenvolvimento social, que é uma ideia de desenvolvimento que vai além do desenvolvimento meramente econômico, PIB, riquezas, etc. E chamando uma maior cooperação entre países ricos e países em desenvolvimento, até em função da melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão envelhecendo. Mas, afinal, o que é envelhecendo? E quando é que se começa a ser velho? Né? A primeira coisa que eu aprendi com a pesquisa é que velhice é uma categoria absolutamente imprecisa. Para o mercado, e eu sou uma pesquisadora do consumo, lembrem disso, para o mercado, como eles falam lá em São Paulo, eu já sou. 55 anos que eu estou, a categoria é 55 mais. Então, a partir de 55, você já é idoso. É uma categoria só, o que é uma bobagem. O mercado está bobeando, porque nós somos muito diversos. Tem várias faixas. Né? Mas, enfim, então, para o mercado começa 55, para certas, em termos de políticas públicas em vigor, por exemplo, para comprar meia entrada no cinema, 60 começa, para outras coisas, 65. Lá
Na Inglaterra também tem essas confusões, mas um que eu vi era 65, eles já passaram para 70. Meia entrada ou meia em alguns lugares, porque é muito, então já estava dando prejuízo da meia entrada para 65. Enfim, então a primeira coisa é essa, velhice como uma categoria, extremamente imprecisa. E assim, a primeira coisa que o Fedderson pediu para eu deixar bem claro no meu trabalho é que a gente não está trabalhando com a ideia de representação como uma cópia da realidade, como alguma coisa que existe alguma coisa de verdade aqui que a mídia vai, ou a mente vai, a depender da história, e representa, como se fosse um espelho, né? Então, a ideia do espelho midiático refletindo com maior ou menor grau de verdade o fato que existe lá fora é uma ideia de comunicação com a qual a gente não está trabalhando nessa pesquisa, é uma ideia que vem sendo combatida, mesmo dentro da teoria da comunicação, há bastante tempo, e a gente, então, entende a realidade como uma construção cultural também, né? Então, a mídia participando da construção da realidade, não só espelhando quase que de forma neutra, né? Agora, recentemente, no Brasil, a gente passou por uma eleição onde ficou bem evidente a não neutralidade do tal espelho que se quer que a mídia seja. Então, a gente não está pensando nisso. A mídia fazendo parte, né, do conjunto de instâncias que compõem os sócios e que, juntas, constroem o que a gente chama de realidade. Então, a gente está usando a categoria de representação social mais no sentido como os psicólogos sociais usam. E eles entendem representações no sentido simbólico do termo. O pessoal da antropologia trabalha com a ideia de imaginário social, também pode ser. É nesse sentido, né? Não como enfim, algo que reproduz algo que existe lá fora, né? E essas representações sociais, então, elas estão sempre em constante processo de transformação, né? Porque elas não são fixas, né? E elas são, eu boto lá, elas são moduladas, elas não são determinadas por ideologias, por disputas de poder, por nada disso. Isso modula, né? Para o bem ou para o mal, gente. Às vezes dá vontade de ser para o bem, mas não, né, que fosse um pouco mais possível, mas não é. Então, a gente não está também trabalhando com a ideia se a mídia representa bem ou representa mal. Não é isso, né? A gente está querendo entender, e a gente entende a importância dessas imagens do envelhecimento no discurso midiático, porque elas têm mais em função do que essas imagens fazem, em termos de afeto, de que maneira que elas modulam a nossa relação com o mundo, de que maneira a gente passa a entender o que é envelhecer e o que é ser velho, a partir também, lógico que não só, mas muito a partir do que a gente vê, da maneira como a gente vê narrado, né, e mostrado na mídia. E aí, pensando agora mais especificamente na publicidade, qual é o material que o publicitário usa para para construir as suas narrativas, contar as suas histórias? Ele se serve do que tem, do que está vigente no seu meio. Então, tanto o que tem de positivo, quanto o que tem de negativo, quanto o que tem de ambíguo, quanto o que tem de mais ou menos. E, em relação à velhice ou envelhecimento, é um tema muito fortemente marcado por estereótipos, né, e por preconceitos. E aí, uma das coisas também que a gente marca muito na pesquisa é que envelhecer não é só um processo biológico, não é só uma fase ou um processo que acontece ao longo do curso da vida. O envelhecimento também é um fato biológico, mas é apenas também. Então, E aí existe um campo relativamente novo do saber, multicultural, esse multidisciplinar, desculpa, que é o campo da gerontologia cultural. A gerontologia cultural está começando aqui. Eu achei muito pouca coisa, encontrei até agora ainda muito pouca coisa no Brasil sobre isso,
mas lá na Europa e nos Estados Unidos tem bastante material, vários autores, eles têm congresso próprio, journals próprios. Então, reúne pessoas de diferentes procedências, pouca gente da comunicação social, então eles ficaram contentes de ter gente da comunicação social participando dessa história aí, para estudar o que é isso, como é que está sendo, como é que vem sendo o envelhecimento. O camarada... Bom, e aí tem uma historiadora super interessante, com a qual eu também conversei bastante lá em Londres. Ela é do King's College, a Pat Thane. Ela tem alguns livros sobre a história do envelhecimento. Claro, a história do envelhecimento, e ela mesma diz, europeu. Ela não está se metendo com outras culturas que ela desconhece, né? Então, mas o que ela diz é que há um mito, lá também há esse mito, de que hoje em dia não se dá bola para os velhos, mas antigamente outras civilizações valorizavam os velhos, até porque eles eram raros, e as pessoas cuidavam. E ela fala que isso é uma balela. Tudo depende... não dá para você chapar todos os velhos do mesmo jeito. Depende, você vai ser mais bem cuidado ou menos bem cuidado de acordo com a sua posição social dentro daquele grupo. Isso sempre existiu em qualquer época. Então, para com isso. O velho pajé, o velho cacique, ok, mas não é qualquer velho que todo mundo vai cuidar e paparicar e achar bom. Isso é uma besteira, segundo ela diz. Então, o que ela fala é que a característica que mais salta aos olhos em relação à velhice é a sua diversidade. Queria que vocês guardassem isso, porque isso vai ser importante lá para frente. Até para quando a gente começa a falar de estereótipos e preconceitos, eles passam por cima. A primeira coisa que eles atropelam é essa coisa da diversidade, né? Tenta construir como se fosse tudo igual. E esse Peter Laslett é o cara que inventou a ideia, que hoje é muito aceita, tem até aqui a UNAT, que é da terceira idade. Ele que propôs isso já no começo da gerontologia cultural. Mas ele trabalhava, olha só, com várias idades, lembrando a gente que idade é muito mais do que só cronológica. Essa é uma apenas idade. Ele fala, tem idade cronológica, a biológica, a social, a pessoal, a subjetiva, nem sempre elas convergem. E isso é importante que se pense. Mas, falando em termos de curso de vida, a terceira idade, então, seria aquele momento que você está livre das obrigações da criação dos filhos e tal, já está todo mundo grande, fora do ninho, e também do trabalho. Já está aposentado, mas ainda está ótimo, está potente, está podendo ir viver a vida. A velhice mais avançada, então, a esse momento do curso de vida, ficou reservado o termo quarta idade. Sobre essa quarta idade, até hoje, tem muito pouco trabalho, olha-se muito pouco. A maior parte dos investimentos das retóricas de consumo são na terceira idade, como se todo velho fosse o velho jovem. Entendeu? Bom, uma autora absolutamente obrigatória para isso, foi com ela que eu comecei, foi a Simone de Beauvoir. Ela escreveu um livro super importante, dos primeiros a tratar desse tema, lá na década de 70, quando ela própria, então uma jovem quarentona, foi dar aula, foi ser professora visitante nos Estados Unidos e ouviu duas alunas americanas se referindo a ela como velha. Beauvoir, nossa, gente, eu não sabia que ela era tão velha. E a Simone ficou apavorada, porque ela nunca tinha pensado em si própria como velha. Foi a primeira vez, e ela ficou absolutamente chocada. E aí, diante disso, ela foi fazer a única coisa que ela sabia fazer, ela foi estudar. E ela fez uma obra fantástica, porque ela ficou chocada com o que ela viu, a maneira como a França estava tratando os mais velhos naquela época. E o livro dela, chamado A Velhice, tem 2 tomos. No primeiro, que é o mais interessante, ela tece considerações a respeito dos achados dela. No segundo, ela detalha os achados, todas as estatísticas. Então, esse segundo tomo está mais datado, porque é a França nos anos 70. Serve hoje como um documento histórico. Mas o primeiro segue sendo extremamente relevante. E, nesse livro, ela fala que a velhice é um assunto sobre o qual todo mundo concorda em não falar. Ela chama isso de a conspiração do silêncio. Não é possível que a França, um país rico, concordasse em ter tanta gente passando sufoco, como estavam passando sufocos os idosos que ela viu nos asilos, os aposentados. Tem gente passando frio, gente passando fome. Isso também existia na Inglaterra, me garantiram eles lá, pelos
as leituras que eu fiz, que esse sufoco não se passa mais na Grã-Bretanha. Mas, até porque mudou lei, todo mundo agora tem direito a uma aposentadoria, mínima que seja, mas eles também têm muitas ONGs, muitas organizações sociais que fazem trabalho social com esse grupo, né, etário. E aqui no Brasil, a gente tem uma fantástica socióloga, lá da Unicamp, chama Gita Green-Debert. E ela é das nossas estudiosas de velhice e envelhecimento mais generosas. Ela escreve bastante, ela tem livros, artigos, e já pesquisa isso há muito tempo. Então, o livro da Gita também foi bastante importante. E tanto ela quanto a Simone de Beauvoir concordam que dificilmente alguém se rotula de velho. O velho é sempre o outro. E isso não é à toa. É que a ideia de velho, esse rótulo velho, segue sendo um rótulo pesado, derrogatório, negativo. E o Featherstone, que foi o orientador da pesquisa, nesse livro dele sobre a imagem do envelhecimento, ele fala sobre a máscara da idade, como se a idade fosse marcando, vincando a carne mesmo, e a pessoa se desconhecesse. E não é quando olha no espelho, porque a aparência física não bate com a maneira como a pessoa se sente por dentro. Há vários depoimentos disso. Se a velhice é rotulada como uma coisa negativa, isso tem tudo a ver com o fato de que, não só aqui, né, o valor está nessa categoria juventude, mas juventude não é mais alguma coisa que é restrito a uma faixa etária, mas é um valor, uma coisa um atributo que você pode, e querem alguns, deve adquirir por meio de N subterfúgios, enfim. Aqui é uma outra brasileira, né, a Maria Rita Kel, que eu gosto dessa ideia da construção da juventude como público consumidor, que é muito recente, se a gente for pensar bem. Tem que, para quem está chegando agora nos estudos das ciências sociais e das ciências humanas, tem que lembrar que nem sempre tudo foi as coisas foram assim. A categoria criança foi inventada há muito pouco tempo, a categoria família foi inventada há muito pouco tempo, e a categoria jovem também. E talvez, apenas talvez, a gente esteja em vias de construir uma certa categoria dos mais velhos, diferente desse estereótipo que se tem em vigor até hoje. É isso que a gente quer, muitos de nós que estamos trabalhando com isso. E aí, assim, como chave de leitura para essas pesquisas, para essas publicidades brasileiras e britânicas, isso foi uma coisa que eu aprendi lá e defini lá como etapa metodológica da pesquisa. A gente trabalhou com um tipo de preconceito muito pouco estudado, mesmo lá fora. A gente está acostumado a falar de racismo, machismo, sexismo, homofobia, né? Mas muito pouco sobre idadismo, que é a discriminação etária. Ageism, em inglês. Em português de Portugal, eles já estão usando idadismo, em espanhol, eles já estão usando idadismo também. Então é isso, é idadismo em português. Vamos embora botar esse bloco na rua, aí, porque é importante trazer essa questão à tona. Né? E parar com essa história de discriminar o idoso, por exemplo, ou o mais velho. Né? E essa coisa do imperativo de se manter jovem ou aparentemente jovem, nada contra, mas quando vira obrigação, sim, porque aí fica ruim. E uma coisa também que ficou bem clara é que o envelhecimento é uma experiência distinta para homens e para mulheres. O papel importantíssimo das estudiosas feministas no desmascarar disso aí. Boa parte da literatura sobre discriminação etária, etc., vem das feministas. É super importante o papel delas e realmente tem que gritar. Uma das coisas que foi importante eu morar lá um tempo, mesmo que só 6 meses, e para mim foi ótimo, que tivesse sido assim, me obrigou a fazer foco e não ficar distraída demais. Como você vê gente
com aparência de mais velha, mulheres sem pintar cabelo, sem plástica, e ativas, economicamente ativas, trabalhando, que aqui também não é nosso mercado de trabalho, é muito mais juniorizado, né? É todo mundo muito mais jovem. Os mais velhos não têm muito espaço. E lá fora eles já passaram disso, eles já voltaram a contratar né, os mais velhos, porque deixar na mão da garotada só não estava dando certo. Começou nos bancos, isso eles me contaram lá. E agora, então você vê, mesmo em London City, que é o centro financeiro de Londres, você via mulheres de cabeça branca, e ruga e tal, indo trabalhar, normalmente. Entendeu? E aqui, olha, dá uma olhada no centro da cidade para você ver se você vê alguma. É muito pouco, você conta nos dedos. A gente está um pouco protegido no meio acadêmico, ok, ainda é um pouco, mas fora daí, não. Mercado mesmo, há uma tremenda pressão na mulher, com 30 e poucos anos. Vide a Fátima Bernardes, aos 40 e poucos, teve que ir embora da bancada do Jornal Nacional, porque ela estava velha. A BBC foi fazer isso com uma repórter lá, ela entrou na justiça, foi um escândalo, botou bloco na rua. Eles têm é um país que tem a democracia mais madura do que a nossa, né? E as pessoas têm um comportamento cidadão bem mais consolidado. A gente ainda está aprendendo. Mas é importante que a gente tenha. Então, de qualquer maneira, a mídia mostra pouco, né, as pessoas mais velhas, muito pouco. E aí, assim, o idadismo, existem vários tipos de idadismo, né, tanto em nível pessoal quanto em nível institucional. Então, tem instituições idadistas também. Eu fui professora de inglês durante muito tempo, numa escola bem conceituada aqui no Brasil, que dava aula de inglês para crianças e adolescentes. E nenhuma professora lá podia dar aula até mais do que uma certa idade. Todas eram demitidas quando chegava perto dessa idade. Era considerado... Chega, não dá mais. A aeromoça, que o pessoal fica brincando que não pode ser aerovelha. Enfim, tem uma porção de... E vê que mais mulher do que homem, né? Mas, de qualquer maneira, sim. Então, esse é o institucional, seria um exemplo. E tem também o intencional e o não intencional. Tem gente que está sendo preconceituoso sem saber. Você quer ver uma maneira muito comum? As pessoas que cuidam ou que lidam, o pessoal da área de saúde, o pessoal que lida com gente mais velha, infantilizar o mais velho. Olha aqui a sua sopinha, a sua comidinha, a sua vovó, chamar de vovó ou de vovô. Que isso? Como assim? Entendeu? Então, é uma forma... talvez, né, não intencional ou inadvertida. E a ONU, nesses relatórios que ela faz de tempos em tempos, o último em vigor é de 2002, é o Plano de Madrid. Ela tem esse Plano de Madrid prevê vários pontos de ação, e um deles tem a ver com a mídia, né, enfim, mas ela diz que obrigada, no marketing vigora todos esses tipos de idadismo. E essa Verpi com esse sobrenome estranho, porque é finlandês, de origem finlandesa, ela é uma pesquisadora do país de Gales, que é lá no sul da Grã-Bretanha. Eu estive também com ela algumas vezes lá, porque eu estava em Londres, e Londres é para onde todo mundo vai. E, por uma dessas super sortes do universo conspirante, a British Library promoveu, logo que eu cheguei lá, um congresso só sobre envelhecimento. Um escândalo. Aí estava todo mundo lá, todo mundo que estuda. E não era só para acadêmicos, era acadêmicos, o pessoal que faz trabalho social, o pessoal que faz políticas públicas, então o pessoal do governo e o pessoal que eles chamam de think tanks, que estudam isso e fornecem isso, os consultores do poder público. Então foi super interessante, foi logo que eu cheguei. Aí foi o máximo, porque a partir daí deu para combinar com as pessoas que interessavam em Assilane. Toda vez, então, que ela voltou a Londres, a gente conversava. E ela acabou virando colaboradora da pesquisa. Vamos falar super rapidinho sobre publicidade, porque a publicidade me parece um texto cultural especialmente sensível a essas flutuações dos sócios, né? E, ao mesmo tempo, ela interpela o seu público, mas ela também constitui. Tem essa dupla, como também a mídia em geral, né? Isso é importante pensar nisso, né? Ela convoca também, né? E ela, então, isso. Então, ela
pega os elementos signos do meio social e tal. Há duas coisas, eu venho trabalhando com publicidade já há algum tempo, e algumas coisas me chamam a atenção. Uma delas é o entretenimento, essa dinâmica do entretenimento que transforma tudo em algo, no caso, né, em algo que chama atenção e que geralmente é divertido, seja noticiário, né, no infotainment, seja caridade, aquele programa da Oprah, né, ou certos quadros do Luciano Huck também, né, o Charitainment, enfim, os americanos são bons de darem esses nomes. Outra estratégia que a publicidade vem usando muito é envolver emocionalmente o espectador para chamar a atenção, geralmente por meio de narrativas, né, historinhas, storytelling, né, mas com forte envolvimento emocional. E sempre essa fronteira entre o que é permitido por lei e o que é ético, né? A publicidade tem o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação, que ele funciona sempre que há denúncia sobre alguma campanha. Então, quando o cara faz a campanha, ele faz respeitando as regras vigentes, mas nada impede que essas regras vão sendo, e elas vão mesmo sendo transformadas. Então, o que era legalmente permitido há um tempo atrás, não necessariamente é agora e nem necessariamente será mais para frente. Então, algumas dessas campanhas com as quais a pesquisa trabalhou estão nesse fio da meada aí. E uma delas, especificamente, essa eu não vou mostrar aqui, não, mas vou falar muito rapidamente sobre ela, é uma campanha de uma firma digital que empresta dinheiro a juros. E, apesar de ser um país rico, a crise financeira também existe por lá. E tem várias dessas empresas, muita gente que pede dinheiro emprestado porque o salário não vai até o fim do mês. E essa firma funciona só online, e ela faz publicidade aberta, tem tudo quanto é canto, Wonga, eles odeiam a Wonga. E naqueles ônibus de 2 andares, Wonga. E na televisão, as campanhas eram uns bonecos de 3 velhinhos, 2 velhinhas e um velhinho. Eles aqui eram os personagens, enfim, da Wonga. E aí, o CONAR deles, que é o ASA, brigou. Deu uma advertência, não chegou a proibiu algumas peças da campanha, mas deu uma advertência que eles estavam direcionando com esses bonecos e essa retórica toda, eles estavam direcionando a publicidade da Wonga para as crianças, os futuros pegadores de empréstimo, entendeu? E estavam naturalizando totalmente o fato de que são empréstimos com juros altíssimos, mas era como se fosse tudo uma grande brincadeira, porque eram os bonecos, aquela coisa, danado, né? Então, essa coisa do ético e o legalmente permitido está mais em função disso. Então, bom, vamos à primeira campanha, essa aqui brasileira. Eu trabalhei com um arco de tempo de 5 anos. Então, uma das campanhas que eu levei para lá, que era super boa, eu tive que tirar, que era da Havaianas Fit, que tinha uma avó, não sei se vocês lembram, o filme chamava Avó. Eu tive que tirar essa porque ela é de 2009, então ela saiu fora do meu arco de tempo. Mas ainda entrou no relatório porque eu levei para lá. Eu fiz algumas apresentações dessa pesquisa lá, foi legal, porque... Espera aí. É aqui, né? Vamos lá. Então, vamos ver a primeira campanha. Qual? São 2 categorias de campanhas publicitárias: campanhas comerciais e campanhas sociais. Vou falar depois. Campanhas sociais, comerciais, sempre uma brasileira. Bom, vamos lá. Então é a brasileira. Depois eu... tentar sair aqui. Não está funcionando, está apertando e não. Aos estados. Hein? Acho que é aqui, né? O iniciar. Quero? Vem no centro, no teu centro. Aí. Eu vou começar tudo de novo. Ela quer tirar? Quero tirar.
propondo uma leitura. Vocês viram como é que o Neto, quando chega, ele chega todo paternalista ali para ajudar, que é claro que em cena da realidade a avó tem que ser uma desastrada digital. E uma possível leitura é essa, que é claro que eles estão usando esse personagem vovó, vovô, bem clássicos, né? No decor, todo antiguinho, vestidinhos antiguinhos e tudo, para inverter para fazer uma certa inversão de valores entre nativos e migrantes digitais. Então, o nativo digital vai lá ajudar, mas a avó dá de 20 a 0 nele. Ela estava só fingindo. Então, quem é que está por fora nessa história? Então, uma possível leitura que, justamente, tem que ser escondido porque é transgressão. Não pode ser vó e querida e jogar aquele tipo de jogo, etc. Mas também me chama a atenção eles terem que botar os nossos velhinhos fazendo. Desculpa, obrigada. Essa aqui é também, essa que eu vou mostrar agora, é uma campanha britânica, também dentro da linha tecnologia. É a campanha de um telefone 4G da Vodafone. Ora. A primeira coisa que convém problematizar nessa campanha é a ideia do power, né? Que poder é esse? Está muito na moda, no marketing, nas retórias do marketing da publicidade, falar em consumidor empoderado, como se só depois das redes sociais digitais é que eles tivessem finalmente deixado de ser passivos e passado a ter poder. Ai, que coisa irritante, demodê e equivocada. Entendeu? Começa por aí. Nesse caso, eles estão... A campanha toda é Power to You, e aí cada filme é Power para alguma coisa. Esse é o Power to Music Lovers, porque estava falando especificamente dessa associação entre o Vodafone e o Spotify para fazer streaming de música. Então, o consumidor desse tipo de celular, segundo essa campanha, estaria empoderado porque tem mais opção de música para ouvir, né? De qualquer maneira. Num livro que o professor Fernando está organizando sobre comunicação, consumo e etc., e cultura digital, né? Tem um texto que eu escrevi que se chama Não Basta Ter Clientes, o Importante é Ter Fãs. E a ideia é justamente discutir como que as empresas e as marcas hoje convocam o seu público para trabalhar para elas. Muito extensivamente mesmo. Então, o fã
defende a marca nas redes sociais, fala bem, e, com isso, ajuda a marca, né, a se construir. É isso. Essas redes que eu estou sempre chamando de comunicação, sociabilidade e negócios, lembrando dessa parte do e-negócio, que, né, pouca gente fala sobre isso. Quantidade de conteúdo patrocinado que circula nessas redes é enorme. Enfim. E sempre, nas duas campanhas, sempre vale a pena tensionar a ideia de até onde é humor e até onde é zombaria, até onde é deboche, até onde a imagem da pessoa mais velha está sendo usada para provocar o sorriso, né, o riso, você ri da situação, você ri da pessoa, da velhinha que está ali. Você ser surpreendido cantando, porque você está tão absorvido com fone de ouvido, acontece já meio... Eu comecei minha carreira de pesquisadora pesquisando escuta musical, porque me chamava a atenção naquela época a quantidade de gente ouvindo música com fone de ouvido. Parece que voltou, né? Naquela época estava começando, deu um tempo e agora parece que se usa de novo. Se bem que agora tem muito aquele de fora, né? Também de cabeça, headphone mesmo. Mas, enfim, não é incomum. A pessoa fica tão absorvida naquele universo acústico particular que começa a cantar alto, às vezes no meio de um lugar que não tem nada a ver, um certo papelão. Então, aqui botou um monte de gente velhinha fazendo papelão, entendeu? Cantando, dançando no meio da rua, sem querer. Será que isso aí não é um pouco de deboche? Não sei, não estou dizendo que é não, mas me causa um pouco de preocupação. E em inglês eles têm esse laugh at e laugh with. Eles fazem muito, porque o humor é uma coisa muito importante lá, como é para a gente também. E é isso, para a gente é rir da situação e rir da pessoa. Você está rindo da situação ou está rindo da pessoa? Da pessoa é deboche, é zombaria, é escárnio. Isso não é legal, isso é preconceito, isso é desrespeito. E é isso que a ONU, no Plano de Madrid, lá está chamando, cutucando os meios de comunicação para pensarem sobre isso, né, e pararem com isso. Agora, uma outra categoria de campanhas publicitárias com as quais eu gosto muito de trabalhar, até porque elas são muito menos faladas, muito menos conhecidas, talvez, e a minha escola lá, a SPM, dá maior bola para elas. Tem um prêmio especial todo ano, chama o Prêmio Renato Castelo Branco, para campanhas sociais. E nessa pesquisa sobre envelhecimento binacional, não podia faltar, porque eu fiquei surpresa com a quantidade de ONGs britânicas que se dedicam a isso. São muitas mesmo. Aliás, tem ONG britânica se dedicando a tudo, a quantidade de charities, lojas dessas, da Cruz Vermelha Britânica. Tem umas mais conhecidas e outras menos. Você compra de tudo, que as pessoas doam, enfim, e compram muito. É engraçado. Mas, enfim, essas ONGs que trabalham que fazem obra social para pessoas mais velhas, elas têm toda uma série de atividades, enfim, que elas fazem e promovem. Mas elas também têm muita necessidade de fazer publicidade, porque, afinal de contas, elas precisam de doadores, precisam de voluntários. Então, é publicidade também. E precisam também advogar as suas causas, né, nesse caso. Então, seria bacana. Eu achei, demorou um pouquinho, mas eu consegui encontrar uma... eu também queria contar bem rapidinho uma coisa que eu quase quebrei a cara. Quando eu montei o projeto desse estudo binacional de publicidade, eu tinha que convencer a agência de fomento que eu precisava ir para lá. Eu não podia fazer essa campanha aqui. Por isso que eu tive que sair da minha zona de conforto da cultura digital, das mídias sociais e tal. E eu propus trabalhar com televisão. Publicidade na televisão britânica. Então, tem que ir para lá, né? Afinal, quebrei a cara. Quase não tem publicidade da televisão britânica. E não é na BBC. A BBC não tem mesmo, porque a BBC é uma televisão pública. Então, não tem propaganda comercial. Ela só faz propaganda da própria programação. Mas existem canais comerciais lá. Mas eles têm pouquíssima publicidade. E raramente no meio do programa, se é que tem. Geralmente é no fim do programa. Entre um programa e outro, aí tem. E são poucos. Agora, em compensação, no cinema, tem a beça. Você chega na sessão de cinema, tem mais de meia hora de publicidade, e eles ficam lá vendo, amarradões. Então, quando eu contava para eles que aqui é o contrário, aqui a gente tem muito na televisão, mas no cinema a gente detesta, eles achavam graça. E eles acham que eles têm muito, já, porque tinha menos televisão. Está um escândalo. Eles agora mudaram, porque é tudo regulamentado, né? Então, tem muita propaganda. Gente, vocês não sabem o que é muita propaganda. Entendeu?
É engraçado isso, é costume, né? Tudo costume. Mas, felizmente, existe o YouTube. Então, boa parte dessas campanhas estão lá também. Então, eu continuei trabalhando só com, ou fundamentalmente, com campanhas que também tinham televisão. Outra coisa que eu quebrei a cara é que, dificilmente, uma agência hoje faz uma propaganda para a televisão apenas. Está tudo integrado, tudo articulado, que está certo, tem que ser assim mesmo. Então, mas, de qualquer maneira, continuei... coloquei lá no relatório essa ressalva, enfim, mas continuei privilegiando campanhas que também passassem na televisão. E aí eu consegui achar. Então, tem uma campanha brasileira, um pouquinho mais antiga, que é essa aqui, de 2012, que eu vou mostrar agora, não sei se vocês lembram dessa. E depois a outra. Querida, não me chateia, tá bom? É que eu não gosto de trabalhar com esse mousepad aqui, acho ele uma chatice. Vamos lá, tá. Velho, para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados, não os velhos, mas os que pensam assim. Velho é ser sábio, é ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes, que sabem qual a bola boa de ir atrás. Gira não significa a palavra velho. Essa palavrinha tem o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas tem muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Dá pra voltar atrás, só assim, no começo não. O projeto Velho Amigo, desde 1989, contribuindo para assegurar os direitos e a inclusão do idoso. Apoie, respeite, valorize, porque velho é o seu preconceito. Quando eu fiz essa análise das campanhas, eu não sou publicitária, eu sou... Seja você de novo. Eu sou psi. Acho que agora foi. Não foi. Então, eu tive a luxuosa colaboração de dois egressos do nosso programa. Um foi meu orientando, e o outro... Dois professores da SPM, professores de criação. Um dirigiu e o outro atualmente dirige a agência Júnior, né, lá da escola. Então, eles me ajudaram. Eu mostrei cada um dos filmes e eles foram fazendo o que eles chamam de desconstrução. Eles foram fazendo... até chegar no o que seria o briefing da campanha e por que optou-se por essa ou aquela estratégia. Foi uma aula, foi uma delícia, foi realmente luxuoso. E a análise deles, dessa campanha, na análise deles, dessa campanha, que eu devo dizer que quando eu apresentei lá, eu falava que o Fábio Assunção era o nosso Brad Pitt, na época, para eles entenderem o que é isso de envelhecer o Brad Pitt. O cara estava na novela, estava... né? Eles acharam que ela estava descompassada. O texto estava perdendo feio para a imagem. Era tão forte o morphing, né, essa técnica de desenvelhecer o Fábio Assunção, que o texto ficava perdido. Eles acharam que ela está pouco equilibrada. Eles deviam ter botado o texto subindo também, junto com a imagem. Ia ficar mais pregnante, porque o forte é o texto, mas, enfim... Não sei, palavra de especialista, eles são especialistas, eu não me meto nisso. E a outra coisa que eles disseram também, isso me chamou a atenção, é que o texto fala que o projeto Velho Amigo já existe, é uma ONG que já existe desde 1999. Ninguém sabia e ninguém continua sabendo. Então, assim, foi feita uma campanha cara, mas que não teve, pelo jeito, o objetivo de tornar conhecido esse projeto, porque não era e continua não sendo. Mas, de fato, o maior pecado dessa campanha, no meu entender, é que ela usa um velho artificial, né, e ela fala sobre, mas não fala com. O velho é um outro nessa propaganda. Ele está falando com um jovem. Se você der sorte, você vai ficar velho um dia. Então, ele não está falando com o velho. Está falando sobre, mas não está falando com. Então, de uma certa forma. E está quase que ameaçando. Olha lá, hein? Não pode voltar atrás, só aqui na propaganda. Então, uma coisa meio esquisita, uma coisa meio faca de dois legumes, sabe? Tem um subtexto que fica escondido, que é preconceituoso, ou que pode ser interpretado como preconceituoso.
Vamos ver a próxima. Aí eu já estava quase acabando o meu tempo de permanência lá, eu fiquei no primeiro semestre. Em julho, eu ia voltar em agosto, comecinho de agosto. Em julho de 2014, a Age UK, que é a maior ONG britânica que cuida de pessoas mais velhas, ela foi fundada recentemente, é uma fusão de duas outras, que tinham um nomezinho mais Help the Aged e o outro Age Concern. Aí eles procuraram um termo mais neutro, porque eles estão saindo desse paradigma de apresentar o idoso como necessitado e apresentar ele como alguém resourceful, que eles chamam, que, enfim, como fonte de recursos também, né, que pode contribuir de alguma forma, porque lá está uma briga danada, social mesmo, por causa das pensões. O pessoal mais moço dizendo que a geração baby boomer, a geração pós-Segunda Guerra, levou uma aposentadoria irrealmente alta e agora os mais jovens que estão pagando pato. A austeridade está vindo por causa disso, os cofres públicos não aguentam, está realmente uma briga. E nesse evento da British Library deu para ver. Mas olha só que luxo de campanha. É a última, tá, juro. Mas ela é bonita pra caramba. There is no cure for aging, because aging isn't an illness, but a way of life, and some are better at it than others. See that? Think yourself younger than you really are. Design a website, invent an app, take up Zumba, forget that. And no one can predict what's lying in store, with a future more challenging than ever before. So enjoy the invention. Time flies, they say, but it's us that fly. Time sits on its hands as we rush by. In the blink of an eye, the rush of a tear, you are old, and there you still work to the fold. Age UK is here to help the challenges we face in later life. Bom, então, é uma poesia que foi escrita por um poeta conhecido do público de televisão lá, porque ele, décadas atrás, ele era popular na televisão, esse poeta. E é um poeta nonagenário, que escreve, o nome da campanha é Love Later Life, Ame a Vida Madura, então ele escreve sobre isso, e ele começa dizendo não há cura para o envelhecimento, porque o envelhecimento não é uma doença, mas é um processo que acontece durante a vida toda. E por aí ele vai. Enfim, e termina com essas carinhas sorridentes aí, bem diversas. E aí é uma campanha cross-mídia, ela também... Essa versão que eu mostrei foi a versão maior, a versão para o cinema. É igualzinho a versão para a televisão, só que eles chamaram um outro ator. O ator que fez esse é o Sir Christopher Lee, aquele camarada do cabelão branco, o Saruman do Hobbit. E ele tem 92 anos. E quando ele chegou para fazer o filme, o diretor foi dar instruções, ele, que isso, menino? Sou eu. E falou o texto do jeito dele. E aí eles chamaram o Jonathan Pryce, que é um ator menos idoso, está quase com 80, que leu um pouco mais rápido e fez a versão mais curta para a televisão. Então, é isso, essa é a versão estendida. Os dois luxuosíssimos, tudo luxuosíssimo. E no site da Age UK, você clicando em cada uma dessas imagens, você tem acesso, então, a um pequeno vídeo no qual cada um desses personagens faz um pequeno depoimento sobre como é que é isso de ser tão velho. Então, esse primeiro, do turbante, ele tem 102 anos. E ele fala assim que viver muito é bom porque você tem a oportunidade de aprender mais coisas e ajudar mais pessoas. Olha que bonito. E essa últimazinha aqui, que termina o filme sorrindo, ela fala assim, ela tem 90 e muitos, não sei exatamente quanto. E ela fala assim, sabe o que é? Quando a gente fica mais velho, fica mais difícil sair da poltrona, principalmente no inverno. Mas a gente tem que sair, tem que dar uma caminhadinha todos os dias. Isso é bem dentro daquela ética deles, né, anglicana mesmo, de cope, né, de não reclamar. Vai lá, faz aí, tem que, né, não pode se entregar. E o poema todo fala disso também, de não poder se entregar, sabe? Troca a soneca por um projeto,
seja ele qual for. É bonito pra caramba. E aí isso. Então, esse, comparado com o nosso, lá do Projeto Velho Amigo, esse não fala sobre, mas fala com. E eles usam, né, a voz dos mais velhos para contar, para falar para fazer essa campanha, né? E eles usam então essa coisa do storytelling, usam todos esses preceitos, né, que permeiam, né, a publicidade hoje para contar essa história. Então isso. E assim, como conclusão, juro que é o último slide. Assim, tanto lá quanto aqui, a indústria publicitária é uma indústria extremamente idadista. Entendeu? Geralmente, os profissionais são jovens, o ciclo de vida útil desses profissionais é muito curto, porque não se valoriza muito o acúmulo de experiência. Isso é visto como perda de flexibilidade, entende-se que o mundo está em constante mutação, e cada cliente, assim, quase como se inventasse a roda a cada briefing, né? A cada cliente você tem que inventar uma estratégia específica para aquilo. Tem algumas poucas exceções, mas tem. E geralmente, o grosso da publicidade tem como público-alvo, né, target, como eles chamam, os mais jovens. Você vê, o mercado, até hoje, ainda vê os mais velhos como 55 mais. Entendeu? Então, e tem pouca coisa dirigida por 55 mais. Agora, mais recentemente, tem todo um mercado para a tal da terceira idade, produtos, cosméticos, enfim, nós somos líderes mundiais, por exemplo, em fralda geriátrica. É o lugar do mundo que vende mais fralda geriátrica. E o pessoal acredita isso à nossa cultura de farmácia. O brasileiro tem muito costume de ter um farmacêutico conhecido, vai lá, pergunta. Enfim, é engraçado isso. Diferente de lá, a gente ainda tem uma relação. Mas, de propósito, como essa publicidade voltada para o mais velho já tem sido mais estudada, na minha pesquisa eu optei por não trabalhar com ela. Não quis trabalhar com isso, isso já está mais batido. Eu quis trabalhar com outro tipo de campanha, onde talvez essas imagens estivessem sendo usadas fora de lugar, né, fora de contexto. Isso. Enfim, e a outra coisa que tanto lá quanto aqui, isso também foi, é que trabalha-se loucamente, é uma das razões também pelas quais é uma indústria que tem muito jovem. E aí, cadê tempo para ficar pensando criticamente sobre o que está fazendo? Já vem outro job, outro job, outro job, outro job. Pronto, aqui estão algumas referências. Só queria abrir espaço para rapidamente falar sobre esse livro da Katie Fox aqui, Watching the English, que foi um livro super legal, né? A Sofia, minha sobrinha, morou comigo lá. A gente dividiu essa experiência de Watch the English, né, durante esse tempo. E o livro é um best-seller de uma antropóloga britânica que tomou como objeto de estudo os britânicos. Então, ela fez um livro delicioso, mas no rigor, né, da etnografia mesmo. E é um capítulo sobre cada coisa. Então, antes da gente ir para o pub, por exemplo, a gente lê o capítulo sobre pubs. E aí a gente descobriu, por exemplo, que num pub inglês não adianta você ficar sentado esperando que alguém venha tomar o seu pedido, porque ninguém vem. Você tem que ir ao bar fazer o pedido. O garçom só traz a bebida, mas ele não pergunta, até porque a função do pub é fazer você ir lá e falar com alguém. Quanto mais perto do balcão você está, mais disponível você está para conversar com estranhos. Quanto mais longe, mais privacy você quer. E por aí vai. Então, são coisas que você não tem como saber, a não ser que alguém te conte. Então, o livro da Katie Fox foi super legal para ajudar a gente a entender, e a mim, especialmente, nesse caso, além de conversar com eles. Então, se alguém quiser estudar lá, na Inglaterra, eu recomendo loucamente que não deixe de ler esse livro especificamente. É esse aqui, Watching the English. Esse aqui. The Hidden Rules of English Behavior. É bem interessante, e é gostoso pra caramba. Muito legal. E ela explica bem essa coisa das classes sociais, que é uma sociedade altamente classista. Então, é muito legal. E gostoso, né? Uma leitura super agradável. Então, a Sofia queria sair lendo ele no ônibus, mas ficava meio chato. Então, a gente capou dela para ela poder ler. E ninguém sabia o que ela estava lendo, não ficar meio mal. Assim. É isso, gente. Super obrigada.
Gisela, super obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente sobre as coisas, sobre pesquisa na Inglaterra e sobre a sua própria pesquisa. A ideia do idadismo é ótima, gostei muito, e as ligações que você faz com a publicidade, a leitura, a proposta que você faz, acho que são muito ricas. Assim, vale para as pesquisas da gente, mestrado, doutorado, graduação, né? A gente pensar também um pouco sobre esses temas. Então, agora a gente vai abrir um pouco para quem tiver questões para fazer, questões interessantes sobre a pesquisa da Gisela, e aí ela vai ter um tempo agora para responder para a gente sobre isso, tá bom? Então, já temos 2 inscritos aqui. Eu passo agora a administração do evento aqui para o Marcelo. Tá bom? O Marcelo toma a palavra agora. Eu passo para o Fernando para a primeira questão. Deixar as referências mais. Vou só pedir que todos façam as perguntas ao microfone, que a gente está gravando para depois colocar a íntegra na internet, tanto em vídeo quanto em áudio. Fátima tem questão, né? Deus. Bom, primeiro eu queria te dar parabéns, que eu já tinha te falado, né, que desde que eu li o resumo eu já tinha ficado encantado. Então, realmente é um objeto muito interessante. E é muito legal porque você trazer isso para dentro da comunicação como uma questão de comunicação, porque a gente acaba, muitas vezes, ficando com objetos que são muito já repetidos, né, que as pessoas que são mais pop, né, assim, e esquece a possibilidade de tantas outras questões virarem objetos de atenção para a gente, né, seja nas monografias, seja nas dissertações, nas teses. Então, eu acho muito bacana você trazer isso como uma questão e pensando numa coisa que é tão cara, que é a questão da publicidade mesmo, do consumo. E eu achei 2 coisas que eu queria, na verdade, comentar e ver como você tratou isso na pesquisa, aprofundar um pouquinho mais esses aspectos, que é assim, 2 coisas que eu achei muito interessantes. Uma, quando você fala que as peças, né, as campanhas, elas tinham essa diferença entre falar de e falar sobre e falar com, que eu acho super interessante, e queria saber se você, na pesquisa, você foi analisando um pouco a partir também dessas 2 maneiras de fazer as enunciações, né? É muito diferente, né? Até a coisa do laughing at, Então, essa é uma questão, se isso para você também foi um parâmetro de análise um pouco dessas imagens que você trouxe, dos discursos também das pessoas. E a outra coisa que me chamou muita atenção é como, em alguns momentos, ainda você tem essa coisa de que, para você qualificar a experiência do idoso, da idade, do mais velho, ele precisa ser quase que um jovenzinho, né? E, naquela última que você traz, não, você constrói uma ideia, e essa aqui é a segunda coisa que eu queria te falar, e ouvir um pouquinho mais, que a construção do idoso, naquela última peça, na última campanha, ela constrói, eu ia dizer, ela qualifica a ideia de idoso, não, ela constrói uma velhice que afirma uma outra coisa que não é essa coisa de ter que ser jovenzinho para estar na moda, para não ser, para aparecer. Então, que construção é essa de velhice que, muitas vezes, o discurso publicitário está conseguindo realmente, hoje, sobretudo na Inglaterra, porque acho que no Brasil isso a gente ainda não está vendo muito ainda, né? Então, são 2 aspectos que eu queria que você ouvisse um pouquinho mais de você. Ótimo, obrigada mesmo pela pergunta, me dá a ideia, me dá a possibilidade de falar um pouquinho mais, mas talvez a gente possa fazer bloco? Começar? Tá. Bom, então, foi brincadeira, viu, Marcelo? Eu vi que você quis ser gentil. Não, ele tinha pedido antes. Mas podia também, por que não? Bom, não, Gisela, não tenho praticamente uma pergunta. Queria, assim, te parabenizar pela apresentação, assim, até porque eu acompanho um pouco você, então eu sei que você construiu esse objeto, o referencial teórico, a ideia, fez a pesquisa realmente num tempo relativamente curto, né? E está super bem montado, tua apresentação é extremamente clara. E realmente você faz uma coisa que eu gosto muito, que é pegar esse leque, né, de situações, a questão social, a questão cultural, a questão econômica, né, passa pela questão da previdência mesmo, né, não há dúvida. E a ideia do idadismo é excelente. Eu fiquei me perguntando, claro que não é o seu objeto, não estou propondo, mas como também existe isso com crianças e adolescentes, que a gente desrespeita muito, né? Então, até que ponto... Eu também não sou, assim, a favor de deixar a criança fazer o que quer, porque eu acho que não tem noção de uma série de coisas, mas tem que ter um respeito, sim, porque a criança traz muita coisa nova, contribui, né,
enfim, de várias formas, né? E o idoso, como você mostrou, também não é uma categoria, não é uma coisa degenerada, né? Uma coisa que está indo para o fim. Como é que pode ser vida? Como é que pode ser potencial, né? Proposição? E eu acho que você colocou isso realmente de uma maneira fantástica, né? Eu fiquei me perguntando, né? Quando você fala do idadismo e a questão das idades, eu fiquei me perguntando, né, gente, eu acho que o que a gente tem mesmo de idade tem a coisa cronológica, né, biológica, que a gente não foge. Mas, realmente, o resto todo, né, o subjetivo, o pessoal, como o outro te vê, isso é totalmente aberto. Né? Então, eu fico pensando assim, gente, gostei tanto disso, dessa proposta de não ter idade. Achei isso ótimo. Houve uma época assim, que isso era valor, era o ageless. Né, que também é problemático, entendeu? Você ter direito de ter a idade que você tem, eu acho que é a melhor coisa, eu acho que é o que aquela última campanha tenta mostrar. Você não precisa ser sem idade e nem precisa mascarar a idade, ou para entrar numa gaveta do permitido. Mas você pode se dar a possibilidade de não ter que se prender a uma não tem que coisa, se prender aos né? estereótipos. Isso eu acho ótimo, né? E aí eu vejo, acho que sobretudo a área de consumo é uma área assim, você mesmo coloca, né? O consumo, a publicidade, ela ingessa muito, né? Cria muitas categorias, né? E como que a gente está equivocado, né? A gente está não só equivocado, Fátima, como também a gente está vivendo um momento em que, e aí você tem razão no sentido da gente ter mais liberdade para criar o nosso próprio jeito de envelhecer fora da caixinha, fora do estereótipo. A gente pensa, Mick Jagger vai ser bisavô, entendeu? A neta do Mick Jagger, quando essa notícia também estava saindo lá quando eu estava vindo embora, eu falei, ai, que bom. E Mick Jagger que não deixa neto nenhum chamar ele de vô. Ele proíbe terminantemente. Ele é Mick, entendeu? Não é nem pai, nem ele é Mick. Mas a neta do Mick vai ter neném, cara. E é isso. Então, e o cara está pinoteando aí toda uma geração de roqueiros, setentões, entendeu? E pinotando. Então, é a primeira vez que a gente tem tanto centenário, né, no mundo. É a primeira vez que a gente tem avós e netos indo comprar camisa na mesma loja, Richards, entendeu? Camiseta e tal, né? Avô vestindo bermuda cargo com camiseta Richards e neto também. Isso é totalmente hoje. Então, tem uma coisa aí, sim, de um momento em que a gente está reinventando, né, uma opção de coisas. Mas a comunicação midiática ainda está, e publicitária, mais especificamente, me parece, ainda está muito presa a estereótipos que talvez no mundo social não estejam fazendo tanto sentido. Foi isso que me chamou a atenção, entendeu? E foi isso que eu fui buscar lá também. Será? Entendeu? Com é certeza. gozado, né? Bom, mas assim, não era uma pergunta, era um comentário. Então, deixa eu só rapidinho comentar do Fernando. Você estava falando sobre o tempo. Eu queria falar, aproveitando a sua pergunta, falar do tempo da pesquisa. Gente, 6 meses é uma doideira. Piscou, acabou. Então, tem que ser mega focado. E na opção que eu fiz por trabalhar num tema que era novidade para mim, eu tinha muita leitura para fazer. Então, boa parte desse tempo eu estava lendo para caramba. Eu estava dentro de biblioteca, enfim, tinha um luxo na minha sala lá eu ter conexão direta com a base de dados da SAD e outras instâncias. Então, eu podia pegar qualquer artigo. Na minha escola, eu tenho que pedir para a biblioteca pegar o artigo que eu preciso do journal. Mas lá em Goldsmith, você tinha acesso direto ao journal e imprimia. Pum. Isso estava valendo. Até pouco tempo, eu ainda podia fazer de casa, daqui. Mas agora cortaram o meu acesso liberado. Então, eu tive que voltar, chatice, pedir para a biblioteca da escola, que não é chatice coisa nenhuma, elas são ótimas e conseguem de um dia para o outro, mas é tão melhor na hora, né? Então, isso, muita leitura, mas assim, não foi ruim, porque é uma leitura que estava super interessante e continua. Então, a minha ideia era, só a partir do ano que vem, voltar para o mundo digital, porque eu trouxe muito mais material do que está aqui, mas eu já fiz. Então, lá na ABCiber, no simpósio da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, que vai ser lá na SPM agora no começo de dezembro, eu vou apresentar um texto junto com uma orientanda minha de mestrado, que está trabalhando idosos no Facebook, especificamente, e uma orientanda de graduação que veio com um tema bárbaro, que o trabalho dela, que ela vai defender amanhã, chama-se Vovós no Face, One of Us.
Contrassenso, controvérsia ou parte do jogo, porque ela disse que ela ficou chocada a quantidade de colegas dela que estava dizendo que está saindo do Face porque está cheio de vó, que horror. Entendeu? E aí ela foi estudar isso. Aí bateu comigo, que está achando de idadismo. Eu, opa, querida, vamos embora. E ficou lindo a monografia dela, super bonita. Então, aí a gente está apresentando sobre casos do Instagram, alguns perfis diferentes, né? Então, a gente está trabalhando com... o grande tema é desafiar essa ideia do mais velho como sendo aquele que sempre precisa de ajuda, entendeu? E começar a mostrar vários exemplos de gente mais velha que tem maior desenvoltura e usa e está lá, feliz da vida, fazendo as suas coisas. E não todo mundo igual também. Então, no Facebook e no Instagram. E enquanto eu estava na Inglaterra, morreu um velhinho inglês que se autodenominava o vovô da internet, Internet Granddad, o Peter Oakley. O perfil dele no YouTube era YouTube, ele era vlogger. Tinha milhares de seguidores. E é muito interessante. Ele começa, o primeiro que ele faz, o primeiro vídeo que ele postou no vlog dele foi assim: nossa, vocês estão de parabéns, moçada. Eu tenho visto tanta coisa bacana no YouTube. Tenho realmente me interessado muito. Por isso que eu resolvi experimentar também. Vou aqui fazer vou dar aqui o meu depoimento. E aí ele começa assim, e é tão cândido, é tão honesto, é tão despretensioso também, que ele, simples, era uma câmerazinha, ele lá, que mais gente foi chegando, e ele está lá, né, ainda. Vale a pena. É sobre isso. Então, a próxima etapa da pesquisa é comunicação digital. E aí ao infinito e além. A ideia é fazer um projeto grande agora e pedir uma bolsa da FAPESP de novo para 2 anos de pesquisa grande sobre isso. Vamos ver, tomara. Mas, vai. Eu queria parabenizar você pelo trabalho. Há exatamente 10 anos atrás eu estava me formando em publicidade e os 2 grandes espelhos da minha vida foram os meus avós, porque eles eram avós totalmente diferentes desse contexto que, infelizmente, ainda vigora hoje aqui muito no Brasil, dos velhinhos que ficam em casa, da vovó que faz crochê. Minha avó era louca, no melhor sentido da palavra. Meu avô era uma pessoa hiperativa. E eu quis fazer uma monografia sobre isso e eu tive muita dificuldade de conseguir. E há 10 anos atrás, pode parecer pouco tempo, mas quando você olha para trás, cara, 10 anos atrás o Facebook não existia. Se existia, ainda estava engatinhando. Então, eu tive muita dificuldade com referências e os lugares onde eu tentava fazer uma pesquisa de campo, era sempre aquela coisa óbvia do vovô que faz ginástica na praia, da vovó que faz hidroginástica, daqueles que estão lá no asilo, que alguém tem que contar a história. Sempre eles como... aquele que recebe cuidado, exatamente, não o que cuida. Sempre né? passivo, por exemplo, a avó, ativo, que é exemplo. Nunca eles como voluntários de alguma coisa, exatamente. Eles fazendo alguma coisa, era sempre eles recebendo. E eu queria saber qual foi a sua inspiração para fazer por esse tema, e se você pretende desenrolar agora esse projeto aqui, porque eu acho que aqui no Brasil ainda... Mesmo já tendo melhorado bastante de 10 anos para cá, já tem muito mais material, eu acho que as pessoas aqui ainda têm uma visão muito preconceituosa. Não, você tem toda a razão. O projeto continua aqui. Foi só a primeira... Ele começou... o primeiro estágio foi esse estudo do pós-doutorado, que foram esses 6 meses lá. Acabou isso. Agora, a ideia é continuar aqui, sim. E indo para outros lugares. A inspiração, obrigado pela pergunta, veio, curiosamente... de um filme. Eu estava escrevendo um texto para a Compós, que é o Congresso de Pós-Graduação em Comunicação, sobre a minha pesquisa anterior, que era entretenimento, cultura digital e tal. Estava lá, estava difícil, não estava saindo o texto. Aí eu fui ao cinema e fui ver um filme chamado Amour. Não sei se vocês viram, um filme francês, que é um soco. Eu saí do cinema, muda, eu falo, até com poste. E eu não conseguia falar. Eu fiquei uma semana muda, digerindo aquele filme do Michael Haneke, que eu tinha visto outro. Eu sabia que ele era um diretor parra pesada, eu tinha visto Fita Branca, que é um outro filme maravilhoso dele sobre abuso de crianças, enfim. Ele gosta de trabalhar com temas difíceis. E nesse filme, Amour, ele mostra o envelhecimento de um casal francês de classe média alta, enfim, classe média alta. Mas é também uma metáfora para todo o modo de vida que está
tá acabando, né, na Europa. Uma semana depois, eu sentei no computador e escrevi o primeiro texto sobre velhice, que eu mandei para a Compós. Então, não era mais da pesquisa velha, era daquela pesquisa. E aí eu falei, eu gostei, eu quero trabalhar isso. Achei o tema do doutorado, foi assim. Aí mandei o texto para a Compós, eles aceitaram o texto no GT Comunicação e Entretenimento. Uma das minhas referências naquele texto, que era Maria Cristina Franco Ferraz, ia estar no GT. A Paula Sibília, que era outra, que está até aqui nas referências, também ia estar no GT. E aí eu não fui. Eu não pude viajar de avião. A Compós foi na Bahia e eu tive uma infecção no dente. Não pode viajar de avião com infecção no dente, que você morre de dor. Um inferno. Aí o dentista não deixou e eu perdi. Então não era para ser, né? Mas a vontade ficou, e aí então eu transformei num projeto do pós-doc que eu mandei para a FAPESP, e felizmente alguém lá achou bacana o tema também e botou. Você tem toda a razão, tem pouca gente ainda estudando, mas no que você começa a aparecer. Você vê essa menina lá da escola que resolveu fazer monografia sobre vovó no Facebook, entendeu? Ela foi estudante de intercâmbio e ela falava com as duas avós dela pelo Skype. E aí uma delas entrou no Facebook. Por causa dessa experiência, outros colegas que ela encontrou lá fora, na Europa também. Então, ela começou, aquilo para ela começou a ser normal. Quando ela voltou e viu os colegas dizendo que estavam indo embora porque tinha avó, ela ficou chocada com aquilo e resolveu, enfim, trabalhar em cima. Mas ela própria, isso também foi um não intencional. O primeiro rascunho dela do projeto ainda estava super idadista. Super. Aí a gente foi limpando. Aí ela, nossa, e eu também. Uma das coisas que a gente aprende, a gente sem ver, porque está lá, está arraigado. É impressionante como a gente tem que ir limpando a nossa própria linguagem, a nossa própria maneira de pensar cheia de teia de aranha, porque os condicionamentos sociais são muito fortes e pervasivos, né? Estão lá, insidiosos, nesse sentido. Aqui atrás. Oi. Fazendo um comentário sobre a sua pesquisa, eu achei curioso como hoje no Brasil a gente tem uma segmentação de mercado, né? Por exemplo, na parte da manhã aparecem propagandas de brinquedos, na parte da tarde utensílios domésticos para dona de casa. E eu não vejo essa segmentação para o lado da terceira idade. Isso é curioso perceber, porque eu acho que as peças que eu vejo são relacionadas a empréstimo pessoal, sempre com uma brincadeira do idoso, enfim, do viver um pouco mais, com um pouco mais de dinheiro, empréstimo consignado, enfim, e de farmácia, empréstimos relacionados à farmácia. E você não tem nenhum outro tipo de produto para idosos, e que se vendam para idosos. Eu queria fazer esse comentário. O que você pode falar sobre isso? Vou aproveitar um pedaço da tua pergunta primeiro, só para fazer um comentário, que está no projeto, mas não estava aqui nessa apresentação. A quantidade de idosos ou gente mais velha, aposentada, que contribui financeiramente com as suas famílias, tanto no Brasil quanto na Europa, é enorme e só faz aumentar. Então, por uma série de razões, o pessoal mais jovem está com dificuldade de ter emprego, então é avô que ajuda, é avó que ajuda, enfim. E no Brasil, por causa do empréstimo consignado em cima das aposentadorias, tem muita gente, inclusive que forçado, né, agressivamente por suas famílias a retirarem esses empréstimos para ajudar os mais novos. Outros não, é mais uma coisa negociada, mas, de qualquer maneira, então a ideia do idoso, do empréstimo consignado, nem sempre para ele próprio, mas para ajudar o neto, para ajudar o filho que está em dificuldade. Então, o que ajuda a pensar como faz pouco sentido só pensar no idoso como aquele que recebe ajuda. A quantidade enorme de idosos que ajudam, inclusive financeiramente. Não só aqui, como também no primeiro mundo. A tua pergunta me permitiu comentar isso. Agora, quanto a categorias de produtos, como eu não estava, nesse momento da pesquisa, eu não estava olhando para a publicidade voltada para o idoso, eu não prestei atenção como é que era aqui. Lá, eu pude ver que tem uma gama, sim, de produtos, tem viagem, todo o mercado de turismo para a terceira idade, são sempre aqueles casais lindos, vestidos de branco num fundo azul, é o pessoal que eu chamo eterno estado de lazer perpétuo.
cosmética em geral, né, os cremes anti-idade, etc., que numa campanha revolucionária brasileira eles resolveram chamar em respeito de pró-idade. Trocaram o nome do creme e acham que estão fazendo uma revolução, porque tudo é revolução na publicidade, né? Tão engraçado. Mas eu não olhei. Talvez eu venha olhar isso mais para frente, mas eu ainda não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto a um horário específico para na televisão, né, para propaganda, veicular propaganda para gente mais velha, não sei. Lá tem. É à tarde. Tem todo tipo de produto, todo tipo mesmo, de plano de saúde, cadeira especial, para não sei o quê. Tem de tudo. Mas e só um comentário. Eu acho curioso como eles colocam o idoso, né, numa maneira de consumir os produtos para sobreviver e não para superviver, né? Pode ser a fralda geriátrica ou pode ser o empréstimo consignado para estender um pouquinho mais a renda familiar. A viagem também seria um pouco esse superviver, né? Já trabalhei bastante. É a ideia de construir uma terceira idade como um momento de pode-se tudo. Você está bem, você está ótimo, então vai curtir a sua vida. Você mereceu. Entendeu? Essa é a ideia. Então, você vive um estado de lazer perpétuo e de consumo perpétuo também. Oi, Gisela, Oi. tudo bom? Obrigada pela palestra, muito legal. Que bom. Então, Gisela, eu fiquei pensando o seguinte, que um dos tabus, né, que ainda continua em relação à terceira idade é a questão do sexo, né? A sexualidade é sempre vista, do idoso, é sempre vista sob um ponto de vista, ou ridicularizando, né, na novela, então é aquele entre aspas, velho que se acha garotão e acaba fazendo um papel ridículo com uma novinha, ou é a Suzana Vieira, que também é meio colocada como uma pessoa, inclusive na vida real, né, tem essa cobrança. E eu fico pensando assim, nessa revolução que foi o Viagra, né, e os outros remédios desse tipo, né, que estão criando, que tem esse mercado consumidor nos idosos e que acaba gerando outros mercados para essas pessoas também, outras consequências. Então, por exemplo, eu li uma pesquisa que o HIV cresceu muito entre os idosos, porque eles não usam camisinha, enfim, são de outra época, outra cultura, enfim, já numa época que nem se falar, enfim, nem tinha. Então, acaba... E, por outro lado, eles também não aparecem nas propagandas de camisinha, que é sempre com homens e mulheres jovens. Aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Sua pergunta abre uma outra palestra inteira, mas, para ser bem rápida, aquela estudiosa lá de Campinas, que eu te falei, que eu mostrei, a Gita Debert, ela está estudando exatamente isso. Ela chama de assexualidade politicamente correta. É permitido desde que seja politicamente correto. Cada vez mais se sexualiza os velhos. Quando eu estava escrevendo o projeto do pós-doutorado, escrevendo ainda, portanto, 2013, tinha uma novela no prime time que tinha um casal de mais velhos formado por Natália Timber e Ari Fontoura. E eles tiveram um affair na novela. Isso também era uma coisa que eu contava lá quando eu falava da pesquisa. E novela é um texto construído ao longo do tempo. Novela não é um texto pronto, não. É todo construído de acordo com a aceitação do público. Se o público não está gostando, acaba com aquele personagem, mata, bota ele doente. Se a história do casalzinho lá vingou, foi porque o público estava aceitando, estava topando. Novela também é um outro bom termômetro. Um desdobramento dessa pesquisa, com certeza, vai ser olhar as matriarcas, vai olhar essa representação nas novelas. Quero fazer junto com a professora Bacega, que é a nossa veterana lá, velha estudiosa de publicidade, de telenovela e de recepção. Então, fazer uma pesquisa cruzada. Eu estudo produção e lógicas e ela recepção. Vai ser bacana pra caramba. Mas, enfim, então, fala-se mais e permite-se mais, parece, hoje, de uma certa sexualidade entre os mais velhos, mas muito ainda cheia de preconceito, sim, como motivo de riso, chacota. Uma das campanhas comerciais da pesquisa é a campanha de Boêmia, de 2013, no qual todos os personagens são mais velhos e as únicas mulheres presentes, né, uma mulher só em cada uma dos filmes,
geralmente campanha de cerveja, a mulher é a gostosa, e as gostosas dessa campanha são mulheres propositadamente clássicas, né, velhinhas, com ruga, e pode ser extremamente deselegante e desagradável a maneira, principalmente a propaganda que faz menção clara à sexualidade, né? O velhinho safadinho falando que está pegando a dona fulana. E aí aparece a dona fulana lá, a fulana de vida fácil. Né? O fim da picada. É horrível, mas toda a campanha de cerveja é horrível. Então, eles conseguiram fazer uma campanha horrível, mais horrível ainda, porque ninguém merece. E as pessoas acham que não, que está numa primeira leitura. Não, mas olha... Essa minha orientanda de graduação, professora, que isso, professora? É ótima essa campanha, ótima para quem, cara pálida? Está maluca? Né? Enfim, é isso. Então, você tem razão, é um assunto mega tabu. A Verpilan, uma outra referência dessa pesquisa, atualmente ela está trabalhando com pais e mães mais velhos. Porque até por causa do Viagra, mas não só, inseminação e etc., tem toda uma geração de pais tardios, né, e mães tardias, e ela está estudando isso. Interessante. Então, você vê, tem um monte de desdobramento possível. Vai. Oi, tudo bem? Oi. Uhum. Sim, sim. E para mim, eu acho que Hebe. Ele está assumindo um pouco esse papel de bobo de safado. Eu queria que você comentasse isso, porque ele faz um comentário no programa dele hoje muito politicamente incorreto. Mas ele pode, porque afinal ele é dono da emissora, dono do programa. Né? Não, mas é verdade, começa por aí, ele pode. Mas por isso mesmo ele não tem um papel assim, de influência. Claro que tem, claro que tem. E ele falou assim, todo mundo se tendo muito contexto, você vai fazer isso com esse cabelo? Enfim, uma criança às vezes não entende. Não entende, não gosta, entende bem, mas não gosta. Eu queria que você comentasse um pouco, ele como sendo uma pessoa nessa faixa etária de grande influência, um grande comunicador e acaba fazendo um papel meio... Mas olha, volto para aquela questão da velhice adversa, entendeu? Tem todo tipo de velho, inclusive o velho preconceituoso, o velho deselegante, o velho prepotente, né? Tem de tudo. Não é porque ele é velho que ele não vai ser preconceituoso contra os mais velhos. São seres humanos que envelhecem, exatamente, e são desiguais. Então, dificilmente alguém que era preconceituoso quando jovem vai deixar de ser só porque ficou mais velho, entendeu? Então, é complicado. E de fato, eu reafirmo, ele é uma figura influente, sim, é uma referência, né, midiática, mas também porque ele é dono da emissora, cara. Isso tem que ser visto, entendeu? Ele meio que pode tudo ali. Ou acha que pode. Não, é isso, acha que pode, mas assim, tem toda uma popularidade ali, tem todo um público fiel. Né? É impressionante. E são muitas décadas já construindo essa figura. É tudo que eu posso dizer. Eu não conheço muito, não vejo, mas... acho bom. Oi. Isso. Na verdade, não é muito bem uma pergunta, só porque assim, você estava comentando a publicidade da Boêmia, e aí eu pensei também um pouco, você falou da continuidade dos personagens na televisão, que normalmente eles permanecem de acordo com a resposta do público, né? Na telenovela. Mas aí eu também pensei na resposta um pouco na publicidade, porque eu já vi também um comercial da própria Boêmia, em que é um encontro entre pessoas mais velhas e só tem um rapaz. É essa campanha. Não, mas
A que eu me lembro é que ele falava exatamente que ele queria colocar É no essa comercial campanha. gostosas e eles falam que não. É a mesma campanha. Mas aí eu tive uma visão um pouco diferente. Você ia me orientando, exatamente. Porque o texto diz uma coisa e a imagem mostra outra. Nessa campanha, a publicidade dela... Né, o herói dessa campanha são os mais velhos, que eles funcionam como aqueles que protegem a tradição da marca Boêmia. Então, quem gosta de propaganda, toma. Quem gosta de cerveja, bebe a nossa. Quem gosta de propaganda, vê a deles. Se você quer modernizar a nossa propaganda, se a gente nada disso, não mexe com a nossa cerveja. Essa é a ideia. Mas, ao mesmo tempo, ele pega e ele faz, no filme seguinte, né, essa propaganda no México, a Dona Yolanda. Estou pegando a Dona Yolanda, entendeu? Então, é o velhinho safado, que fica mais engraçado ainda por ser velhinho, e mais engraçado ainda a Dona Yolanda ser a amante do velhinho safado, entendeu? Então, se fosse um jovem falando isso, e a Dona Yolanda uma jovem gostosa, não teria tanta graça. Tem graça porque ela é uma velha. Que safadeza, entendeu? Que desrespeito. É nesse sentido. Então, ele promete uma coisa respeitosa, mas não é. Ele é profundamente desrespeitoso e deselegante, sim. Questões? Tem mais uma aqui? Eu também tenho. Quero roubar também, aproveitar o monopólio do microfone temporário, né, para fazer também duas questões rápidas. Uma é uma dúvida, né? Porque, eu sei que não é o foco da sua pesquisa, que você estava estudando publicidade nesse pós-doc, você pretende retomar o assunto numa pesquisa de mais fôlego, de mais longo prazo. Mas eu queria te perguntar isso de qualquer maneira. Se você acha que o idoso não tem uma maior participação hoje na publicidade do que nas narrativas audiovisuais, né? Existe uma discussão sobre as atrizes, né, que reclamam que a partir de uma certa idade não conseguem mais papel nenhum a não ser de vovó. É verdade. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um paradoxo aí, que são as musas cinquentonas, né, de 50 e muitos anos, que estão cada vez mais numerosas aí. E a outra questão é em relação à nomenclatura. Você colocou no nosso dicionário a palavra idadismo. Acho que a gente nunca mais vai falar impunemente velho, velhinho, idoso, né, sem pensar nessa discussão. Eu lembro que as associações de deficientes físicos fizeram um esforço nesse sentido para banir expressões como ceguinho, por exemplo, que eram consideradas depreciativas, e evitar excessos tipo portador, pessoa portadora de deficiência visual. Então, assim, nesse sentido, existe alguma discussão na Inglaterra hoje sobre isso, em relação ao idoso? Quer dizer, dá para chamar de velhinho, ou tem que chamar de maduro, está chegando na melhor idade? Pois é, não, melhor idade não, pelo amor de Deus. Questão ali atrás. Melhor idade não, isso é uma bobagem, é uma hipocrisia. Oi, Gisela. Oi. Na verdade, eu queria só colocar uma experiência pessoal em relação a isso, que foi num evento que eu trabalhei de uma série muito famosa, com certeza muita gente assiste. E, assim, o que eu percebia é que, na realidade, o foco deles era muito para o jovem. Era uma exposição que aconteceu, eles liberaram ingressos na internet. E isso dificultou que os idosos chegassem. O que a gente tinha lá era muito idoso querendo participar do evento, e eles não podiam participar porque eles não sabiam que tinha liberado ingresso na internet. Então, aquilo meio que quebrava o meu coração. Quando eles chegavam, mas a gente não sabia que estava tendo ingresso. E aí, quando você foi trazendo essas reflexões, eu fui pensando nisso, nessa questão da juventude na publicidade, que a gente nunca pensa neles assim como público, sabe? E aí, toda vez que eu fazia trabalho, sabe, eu ia pensando neles como público também, por essa experiência que eu passei, porque eu sentia a necessidade deles de participarem daquele evento também, e eles foram totalmente excluídos, sabe? Mesmo que tinham aqueles que tinham acesso à internet, mas eu senti que eram muitos que chegavam, sabe? Então eu queria acrescentar isso também. É ótimo, ótimo. Mais alguma para encerrar? Uma última questão? Não? Então vamos para as respostas. Né, Gisela? Em relação à comparação publicidade e audiovisual, né? A questão dos papéis. Mais gente na publicidade, mais gente mais velha na publicidade. Uma maior representação do velho na publicidade. Tem pouca gente mais velha na mídia em geral. Só na indústria cultural geral. Mesmo no cinema,
principalmente atrizes, não tanto atores, mas mesmo para atores, isso no projeto eu falo um caso. Naquele primeiro texto que eu fiz sobre Denise, depois do filme Amor, eu falo um caso desses pobres ramos que não podem envelhecer nunca, entendeu? Tem sempre que manter esses ramos, né? Depois eu comparo os filmes com o velho cowboy, alguém disse eu acho que ele dançou. Pronto. Então, tem isso sim. Agora, na publicidade, Marcelo, raramente a figura de uma pessoa mais velha é usada como uma pessoa qualquer. Usa-se a figura da pessoa mais velha com um objetivo. E tem dois objetivos que eu vejo muito fortes. O principal deles, eu acho, é assim, está se construindo o mais velho como consumidor. Então, está se construindo, o mercado está prestando atenção, né? E, portanto, está se preocupando em usar mais imagens de pessoas mais velhas nas suas narrativas em geral, porque não é só... as narrativas do consumo não são, de novo, né, repito, não estão lá só presentes na comunicação publicitária, mas quantidade de product placement que tem, né, dentro do próprio roteiro dos filmes, das novelas, dos programas de televisão, é inacreditável. Então, você está o tempo inteiro também fazendo comunicação promocional dentro, né, dos cinema, enfim. Então, esse é a construção do mais velho como consumidor. E a outra é essa utilização da retórica, né, do mais velho como figura de retórica, seja para fazer humor, que para mim é a categoria mais difícil, mais ambígua, porque fica naquela fronteira tênue entre o humor e o deboche, não só para mim, mas para outros que estudam. A Ilane estudou isso bastante também. Mas também é para marcar esses espaços de estereótipo. Então, o vovô, o aposentado feliz, a campanha de cartão de crédito é me lembro de muito tempo atrás, que era Porque a Vida é Agora, e era um camarada mais velho com uma namorada garotona, que era, além de tudo, ela era boa de bola, jogava bola com o neto dele na coisa. Uma namorada boa de bola não tem preço, entendeu? Era isso. Para tudo mais tem preço, mas uma namorada linda, jovem, loura, japonesa e boa de bola não tem preço. Além de idadista, bastante sexista também. Mas, assim, também a gente... E aí, para a sua segunda coisa, a sua segunda questão, que é sobre o idadismo, também é importante a gente não ficar vendo idadismo em tudo. Não ficar agora isso virar uma cruzada xenofóbica, enlouquecida e radical. O idadismo também não é assim, porque senão a vida fica muito chata se ela tiver que ser o tempo inteiro tão politicamente correta. Assim, cai no extremo oposto, que é tão ridículo quanto. Então, a construção que a gente precisa fazer, todos nós, eu acho, e isso essa pesquisa mostrou bem para mim, em torno do idadismo, começa com a gente mesmo, sabe? Assim, refazendo a nossa própria maneira de pensar e varrendo teia de aranha, como eu falei. Mas sem cair no extremo oposto de achar que tudo é preconceito, porque senão fica realmente muito chato. Então, isso. Se a gente conseguir fazer cada um de nós nas suas pesquisas, né, na sua vida pessoal também, se a gente conseguir contribuir minimamente para que a vida mais tarde, estou tentando pensar no later life, porque a minha vida madura, seja mais respeitada na sua diversidade, a gente já está fazendo uma tremenda contribuição aí, porque é isso que não tem que ser de um jeito ou de outro para poder caber. Dá para ser diferente, dá inclusive para ser uma pessoa velha que não gosta de música clássica, que não usa óculos, entendeu? Por que tem que ser sempre assim? Eu me lembro uma campanha muito bacana do pessoal contra a homofobia, que era I'm gay, but I hate rainbows, entendeu? Eu sou gay, mas eu não gosto de arco-íris, para com isso, entendeu? De me representar só com isso, eu não gosto dessa história, entendeu? É isso. Vai.
Charmeadíssima pela acolhida, gente. Muito obrigada.